Graça, paz e alegria em Cristo Jesus. Amados irmãos e irmãs, diante de tantos questionamentos e desafios que o mundo de hoje nos apresenta, nós, cristãos católicos, precisamos sair do comodismo e buscar aprofundar as razões de nossa fé. Uma fé que não avança no conhecimento, na espiritualidade e, sobretudo, na vivência, no compromisso com o seguimento a Jesus Cristo, não se sustenta e tende a sucumbir gradativamente. O projeto de evangelização no coração da Igreja Diocese de Tianguá nasceu exatamente do desejo de levar até você, que nos acompanha, o tesouro da fé católica, as verdades contidas no Sagrado Magistério, na tradição apostólica e nas Sagradas Escrituras. Quantos de nós desconhecem, por exemplo, a história da Igreja, a sua doutrina e os seus documentos magisteriais? O desconhecimento dificulta a nossa compreensão e nos impede de amar verdadeiramente a Igreja. Nesse sentido, nós convidamos você a conhecer de perto o nosso projeto de evangelização, a se inscrever em nosso canal no YouTube, a acompanhar a nossa fanpage, a nossa página no Facebook e a nos seguir no Instagram. As redes sociais precisam ser evangelizadas. Compartilhe os nossos vídeos. Ajude-nos a evangelizar. Neste vídeo de hoje, nós vamos responder a uma pergunta de uma internauta que levanta a seguinte indagação. A Igreja nega a teoria do Big Bang? Veja bem, em outubro de 2014, a mídia anunciou como uma coisa revolucionária e muito inusitada o Papa Francisco ter dito que a teoria do Big Bang, que explica a origem do universo, e a teoria da evolução, que explica a origem das espécies, não se oporem à doutrina da Igreja. O tom de admiração, somado à falta de conhecimento das massas sobre a Igreja, gerou um sentimento generalizado de surpresa. Todavia, nós precisamos lembrar que já em 1951, há mais de 60 anos, o Papa Pio XII já havia acolhido com extrema simpatia a teoria do Big Bang, afirmando que era perfeitamente compatível com os ensinamentos da Igreja sobre a criação do mundo pelas mãos de Deus. Maravilhado com a então chamada hipótese do átomo primordial, ele disse: realmente parece que a ciência moderna, olhando para milhões de séculos atrás, conseguiu se tornar testemunha daquele primordial fiat lux, pelo qual do nada irrompe com a matéria um mar de luz e radiação, enquanto as partículas químicas dos elementos se separam e se reúnem em milhões de galáxias. Afirmou ainda Sua Santidade o Papa Pio XII, com a concretude própria das provas físicas, a contingência do universo e a fundamentada dedução sobre a época em que o cosmos saiu das mãos do Criador. A criação no tempo, então, e, portanto, um Criador, Deus. E essa é a voz, ainda que não explícita nem completa, que nós pedíamos à ciência e que a atual geração humana espera dela. Como você pode perceber, o Papa Pio XII não só aprovou a teoria do Big Bang, como se empolgou com ela. Ele chega até mesmo a dizer que a teoria é praticamente uma prova científica da existência de Deus. E quem formulou essa teoria? Um sacerdote, Padre Georges Lemaitre, um sacerdote belga. Quanto à teoria da evolução das espécies, o mesmo Pio XII, em 1950, já havia dito na encíclica Humani Generis que, desde que mantida a devida prudência, o magistério da Igreja não proíbe que nas investigações e disputas entre homens doutos de ambos os campos se trate da doutrina do evolucionismo. E nunca é demais lembrar que a base genética da teoria da evolução é baseada na obra de Gregor Mendel, um monge católico. Voltando às declarações de Sua Santidade o Papa Francisco sobre a teoria da evolução e a teoria do Big Bang, ele afirma: quando lemos no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, a narração da criação, corremos o risco de imaginar que Deus foi um mago com uma varinha mágica capaz de fazer tudo. Mas não é bem assim.
Ele criou os seres e deixou que se desenvolvessem segundo as leis internas que ele mesmo escreveu em cada um, para que progredissem e chegassem à própria plenitude. E deu a autonomia aos seres do universo, assegurando ao mesmo tempo a sua presença contínua, dando o ser a todas as realidades. E assim a criação foi em frente por séculos e milênios, até se tornar aquela que hoje conhecemos. Precisamente porque Deus não é um demiurgo nem um mago, mas o Criador que dá a existência a todos os seres. O início do mundo não é obra do caos, que deve a sua origem ao outrem, mas deriva diretamente de um princípio supremo que cria por amor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Big Bang, que hoje se põe na origem do mundo, não contradiz a intervenção criadora divina, mas exige-a. A evolução na natureza não se opõe à noção de criação, porque a evolução pressupõe a criação dos seres que evoluem. Muito cuidado, Gênesis não deve ser lido como um relato literal da criação. Ele é um livro de verdades teológicas. Assim, quando diz que Deus esculpiu o homem a partir do barro, isso é uma verdade teológica e não científica. Ou seja, Deus pensou o homem em cada detalhe e o criou. Mas o seu corpo pode ter se formado por meio de um processo gradual, pautado nas leis que ele mesmo estabeleceu para reger a natureza. Quer dizer que o Papa Francisco acredita que a espécie humana veio do macaco? Não. A teoria da evolução não diz que o homem veio do macaco. Na verdade, ela diz que o homem e o macaco teriam surgido a partir de um ancestral comum. E isso não abala em nada a revelação bíblica de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Afinal, essa verdade não reside nos atributos físicos humanos, mas sim no espírito, na liberdade e no intelecto. Espero que tenha ficado claro. Tudo com Jesus, nada sem Maria.